Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar mais uma live daqui a poucos instantes. O tema é investimentos internacionais. Vamos ver? Vamos lá pessoal, estou vendo gente entrar aqui, fazendo tchau aqui para o pessoal que está entrando. Vamos falar hoje de investimentos internacionais, tá? Com Ulisses de Oliveira, da gestora Quasar Investimentos, uma das maiores especialistas do Brasil em renda fixa, né? No passado, pouco tempo, ela comprou uma gestora de investimentos internacional chamada Galloway, especialista há muitos anos de experiência em investimentos internacionais, particularmente em bonds. Então vamos falar hoje de investimentos internacionais, renda fixa internacionais, vamos falar títulos high grade, títulos high yield. Então vamos falar sobre todos esses temas daqui a pouco com um dos maiores especialistas do Brasil, se não for o maior especialista do Brasil, em renda fixa internacional, Ulisses de Oliveira, com passagem em grandes bancos, grandes instituições no Brasil, no exterior, já trabalhou em Londres, já trabalhou em várias instituições, sempre focado em renda fixa internacional. Ulisses já está entrando, então é um negócio assim imperdível, tá bom? A gente vai falar de outros tipos de instrumentos de investimento internacional, renda fixa, renda variável, a gente vai focar mais hoje em renda fixa internacional. Tá bom? Então, por favor, participem. Se você é usuário do Com Dinheiro Full, muitas das coisas que ele vai falar você vai poder testar no Com Dinheiro Full. Com Dinheiro Full tem bonds internacionais, tem dados de fundos offshore, Luxemburgo, Irlanda, Estados Unidos, BVI e lugares exóticos. A gente tem fundos de Malta. Perceba, isso aqui não é uma proposta de investimento para você investir lá. Mas se você já investe, saiba que o Com Dinheiro tem a mais completa suíte de ferramentas para quem quer investir, seja no Brasil, seja no exterior. Mas investimento profissional, você compreendeu? Ferramenta de acompanhamento de investimentos profissional. É a ferramenta que o bancão usa. Não sei se vocês sabem, dos 5 maiores bancos do Brasil, dos 10 maiores bancos do Brasil, 8 são clientes do Com Dinheiro. Então faça com quem sabe, como quem sabe. É Com Dinheiro a ferramenta para acompanhar investimento. Tá bom? Então entrando agora, o nosso grande interlocutor sobre investimentos internacionais, Ulisses de Oliveira. Ulisses, boa noite. Boa noite, Pasquarelli. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com você, o seu público, investidores, amantes do investir para o futuro, de savings, de poupança e temas relacionados, e as pessoas que querem aprender um pouco mais sobre como que é esse universo no mundo lá fora. Perfeito. Ulisses, é uma satisfação muito grande conversar com quem entende. Fala da sua experiência sobre investimentos internacionais. Uma vez, sou professor lá da FEA, sou professor do INSPER, mas eu também gosto muito do Twitter, eu acompanho lá e às vezes vem assim vem meme assim, ó, faça como eu. Eu tenho muita experiência em investimentos, e tenho 21 anos. E tenho 21 anos. Uhum. Não é que ele tem 21 anos de experiência no trade, ele tem 21 anos de idade, né? E o cara tem muita experiência. Fala da sua experiência. Você não tem 23 anos não, né, Ulisses? Não. Eu tenho 46, estou para fazer 47 daqui a 2 meses. Eu fiz faculdade lá fora, me formei, aí eu trabalhei meu primeiro emprego foi uma antiga corretora de commodities chamada EDF Man. De lá eu fui trabalhar no Banco Safra, depois Citibank, brevemente na Morgan Stanley e no Santander, até as crises de 2007 e 2008, quando eu finalmente resolvi retornar ao Brasil
onde aqui eu tentei por um ano montar uma mesa internacional numa corretora local. Aí quando finalmente veio o debacle da Lehman Brothers em 2008, eu resolvi sair do que a gente carinhosamente chama de sell side, né? Que é trabalhar para esses bancos maiores, e resolvi, junto com o meu sócio Nathan Shore na época, montar um fundo de investimento na Galloway, que era exatamente para comprar e vender dívida de mercado internacional, que sempre foi o meu foco, trabalhando em todas essas instituições. Aí a gente começou com basicamente o nosso dinheiro e estamos nessa jornada até hoje. Até em janeiro de 2020, nós resolvemos nos juntar à Quasar para basicamente ser o braço. A Quasar é uma casa de crédito, né? Eles já tinham várias estratégias de crédito local, que os ouvintes, e Pasquarelli, você deve estar mais familiarizado, né? Debentures, CCBs, FDICs, as sopas de letrinha, como eu gosto de chamar, sopas de letrinha local, né? E aí a gente, como não tinha, não haveria nenhuma sobreposição, né? Nós viemos aqui para integrar ao quadro da Quasar para fazer a parte internacional, a parte de renda fixa internacional, mercados emergentes, né? Então, toda vez que os ouvintes, Pasquarelli, investidores, toda vez que você imagina que tem debêntures que são negociadas aqui, existem também uma coisa chamada Eurobond, que é negociada lá fora, né? Talvez vocês leiam nos jornais que a Petrobras emite dívida lá fora. Bom, a Petrobras do México emite dívida lá fora, a Petrobras da Rússia emite dívida lá fora, a Petrobras da China emite dívida lá fora, e assim por diante. Todas essas empresas, no ato delas fazerem os seus gerenciamentos de passivo e ativo, elas também elas emitem dívida nos seus respectivos mercados locais e emitem dívida no mercado lá fora. E é basicamente essa a minha história. Muito bem. Pessoal, perceba que a experiência do Ulisses é longa, está falando aí de 20 anos de experiência no mercado que ele atua, e eu conheço um pouco sobre o mercado de renda fixa internacional, mas obviamente eu conheço como vendedor de sistema para banco. Então nós temos lá no Com Dinheiro a base de todos os bonds do mundo. Muitos desses bonds estão Regulation S. Depois eu vou pedir para você explicar para o pessoal o que é Regulation S, na SEC. Os americanos muito espertos. Quer dizer, o bond é emitido, sei lá, nas Bahamas, em BVI, não sei onde, mas registra na SEC. Depois a gente vai discutir esse ponto. O que eu queria discutir agora é algo mais macro, para abrir a mente de quem está nos assistindo. Por exemplo, tem muitos fundos nas plataformas digitais para investimento internacional. Muitos desses fundos falam emerging markets, fundos para a Ásia, fundos de empresas europeias, mas esses fundos têm equities, ações, e tem renda fixa. Pode ser emissor com nota muito alta, emissor com nota mais baixa. A gente está falando aqui, Ulisses, de renda fixa ou renda variável, os fundos particularmente da Quasar. E estamos falando de fundos high grades ou fundos high yield. Eu queria que você desse esse panorama. Por que isso? O que me preocupa? Me preocupa os investidores que compram fundos internacionais, que é um X-tudo. O que é um X-tudo? Ele tem 1000 posições ao longo do mundo para ser muito seguro, está muito diversificado. Mas tem investidor, talvez, que não queira toda essa diversificação. O cara quer focar. Eu quero focar em empresas. Tarará, tarará. Você consegue dar esse panorama? Renda fixa, renda variável, high grade, high yield, fundo focado é um X-tudo? Sim, consigo. Bom, eu acho que além desses aí, existem os multimercados, que em inglês se chamam de hedge funds, né? Então, o hedge fund, ele basicamente, como no Brasil carinhosamente chamado de multimercado, ele pode fazer renda variável, equity, pode fazer dívida, bonds, pode fazer moeda, FX e rates, que é moedas e taxa de juros, né? Que esses são instrumentos alavancados, e ele pode, dentro desses três instrumentos, ele pode
comprado ou vendido. Esse seria o mais agressivo de todos, né? Aí tem um note abaixo que são os fundos que podem misturar essas duas coisas, né? E eles podem não só misturar renda variável com dívida, mas ele também pode misturar renda variável e dívida de mercados emergentes e o que se ele achar conveniente, eles podem misturar também renda variável e dívida com mercados desenvolvidos. E aí você tem os fundos mais específicos. São fundos que podem fazer só equity, só renda variável. Nesse quesito eles podem ir geralmente comprado e vendido, né? Que é o chamado long short, né? Comprado e vendido. E você tem os fundos de dívidas. E aí dentro dos fundos de dívida você tem alguns tipos. Você tem fundos dessas casas maiores, né? Que realmente o fundo pode comprar estratégias no mundo inteiro. Ele pode fazer dívida americana, dívida europeia, pode fazer mortgages americanos, pode fazer mercados emergentes, pode fazer qualquer tipo de dívida que ele quiser. E aí você tem fundos mais específicos, que é fundos só de dívida americana de alto grau de qualidade, ou dívida americana de baixo grau de qualidade, que seria o high yield americano. E a mesma coisa com a Europa, a mesma coisa com a Ásia, né? E aí você tem... Aí finalmente você chega no setor de mercados emergentes, que é o que nós fazemos aqui. Você pode ter fundos de mercados emergentes com grau de risco menor, né? Com alta qualidade, e alguns fundos que buscam um pouco mais de retorno, que a gente chama de Emerging Market High Yield. Mercados emergentes um pouco maior, alto grau de risco, né? E é basicamente isso. A gente vai... São especificações, né? Assim como você tem um médico, né? Os médicos que não me ouçam, assim como você tem um médico que só faz orelha, o outro só faz estômago, e tem o clínico geral que olha o corpo inteiro numa primeira... É basicamente isso que acontece. Você tem especializações dentro do mercado financeiro, desde um que faz tudo, né? E até um que se especializa em algo um pouco mais específico. O nosso mercado aqui, obviamente, eu sabendo fazer Emerging Market High Yield, Emerging Market mercado emergente maior grau de risco, eu também sei fazer mercado emergente menor grau de risco. Simplesmente, quando a gente começou a fazer o fundo, a gente achou que teria um vogue melhor fazendo mercado emergente mais alto risco. Por quê? Porque a gente acredita que é ali que a gente consegue se diferenciar dessas grandes casas aí, que eu não preciso falar o nome, que tem trilhões de ativo, onde o cara realmente ele não precisa de ter nenhum especialista a mais, Pasquarelli, para tá comprando Petrobras, Gazprom, Sinopec, Sinoc, Pemex, Petroperu e assim por diante, entendeu? A gente gosta de pegar empresas não muito menores, tá? A gente não compra empresas que valem em bolsa 100, 200 milhões de dólares, mas a gente gosta de ver empresas de 750 milhões de dólares a 3 bilhões de dólares, ao invés de ver empresas de 300 bilhões de dólares. É basicamente esse o espírito da coisa. Então o que você está me dizendo é o seguinte, é um fundo focado, ou seja, não é X-Tudo. Eu não tô... Quem comprar esse fundo da Quasar... Você pode dar o nome do fundo? Só para a gente dar nome aqui aos bois? Sim, nós temos dois fundos, na verdade, né? Ele é mais focado em América Latina, se chama Quasar Latam, tá? FICFIN EI, tá? E esse fundo ele é focado em fazer dívida de América Latina dolarizada, e a gente swapa essa dívida para real, para poder entregar uma cota em real. E o outro é o Quasar EMHY. Esse segundo fundo, a gente ainda está no processo de colocar ele nas plataformas. E esse segundo fundo é basicamente um fundo que ele se pluga no nosso fundo lá fora. Ele é um feeder, ele é um alimentador que pega o nosso fundo que a gente já gestiona há 12 anos, né? É que simplesmente agora a gente finalmente conseguiu abrir
um veículo local para ele se alimentar lá fora. Esse se chama Quasar, EMHY, FICFIN, EI. Então, esse segundo é o que investe em empresas de high yield no mundo inteiro. O primeiro foca em empresas de América Latina e o segundo foca no mercado de mercados emergentes no mundo inteiro. A gente tem, aliás, mais China do que América Latina. Temos Indonésia, temos um pouquinho de Índia, temos um nome na Rússia, temos alguns países africanos. E a gente, de novo, quando a gente fala que é high yield, né, é porque acho que é importante, Pasquale, mencionar, a gente divide empresas de alto risco para baixo risco numa coisa chamada, é uma sopa de letrinhas também, na verdade, né? Que é o BBB, 3Bs menos, né? O que está acima de 3Bs menos para cima são empresas de boa qualidade, né? E o que está abaixo de 3Bs menos para baixo são empresas mais arriscadas, diríamos assim. São empresas que estão no processo de ainda gerar lagidar, como se fala em português, de crescer seus negócios e um dia tentar virar grau de melhor investimento, né? Obviamente, quanto melhor o grau de investimento, menos elas pagam, maior a extensão da dívida delas, né? Porque elas conseguem se financiar 10, 20 anos lá fora e elas se pagam menos. As empresas de maior grau de risco, elas se financiam em períodos menores e pagam mais. Por isso que a gente gosta mais disso. É basicamente Vamos isso. lá. Vamos lá. Só outra pergunta de jabá, relacionada a jabá. Como é que o cara compra esse fundo, né? Como é que você vende o seu jabá? Como é que eu compro o seu peixe? Onde que eu compro esse peixe? Mas vou falar isso, depois eu quero falar da estratégia do fundo. Mas fala onde é que eu compro esse fundo. O que já está pronto e o que vai virar o feeder do fundo lá fora, que já existe há 12 anos. Bom, o primeiro, o Quasar Latam Bonds, BRL, FINS, só para corrigir, Quasar Latam Bonds, BRL, FINS, CP e E, ele pode ser comprado nas principais plataformas, BTG, XP, Modal Mais, Necton, etc. e tal. A gente ainda não tem eles disponíveis nos grandes bancos, Itaú, Bradesco. A gente está no processo de colocar ele lá, tá? Quanto de histórico? Ele tem quanto tempo de histórico? Ele tem, na verdade, ele tem histórico até 2015, tá? Mas a equipe atual, que sou eu e o Natan, a gente começou a gestionar ele desde julho de 2018, tá? Que foi quando nós fomos convidados a assumir esse fundo e aí a gente mudou efetivamente as características dele e transformamos ele num fundo de Latam, de Latam Bonds, para comprar dívida na América Latina. Tá, o seguinte, quem for usuário do Com Dinheiro Full, entra lá em lâmina de fundo, só por lá, Quasar, Latam, ele já vai sugerir, esse fundo vai estar lá em cima. O Com Dinheiro tem um algoritmo que coloca para cima os fundos mais importantes, dado um nome. Então, você escreveu Quasar, Latam, esse fundo vai estar lá em cima. Quem não for assinante do Com Dinheiro, pode entrar no você.comdinheiro.com.br, vou repetir, você.comdinheiro.com.br, e lá tem um comparador de fundos gratuito. Você já pode olhar, fazer o backtesting desse fundo. Só lembrando que retornos passados não são garantia de rendimento futuro. Outro ponto, você assumiu em qual data, só para eu falar para o pessoal, quando vocês pegarem esse fundo, em vez de analisar desde o início, analise desde a data tal, porque é o gestor atual. Faz sentido o que eu estou falando? Faz total sentido, Pasquarelli. Primeiro, 30 de junho de 2018. 30 de junho de 2018. 30 de julho de 2018. Julho ou junho? 30 de junho mês de 2018. Mês 6, 30 de junho. Junho. 30 de junho. Isso, então, lá, tanto no Com Dinheiro Full ou no Com Dinheiro, no Você Com Dinheiro, você pode ir lá e colocar, personalizar a data e ver de 30 de junho de 2018 até hoje. Outra pergunta. Algo que as pessoas têm que ter muito em mente. Qual é a diferença de um fundo hedged do fundo unhedged? Pelo que... Para o câmbio, né? Pelo que você me explicou, o fundo é hedged para reais. Ou seja, você tem uma proteção, o investidor não sofre o solavanco do câmbio. Você pode explicar melhor isso para a gente?
Deu um probleminha aqui na internet, para variar, né? Mas vamos lá. Deu um problema na internet, já voltou. Manda ver. Vamos ver aqui. Pode falar, tô aqui. Tô aqui. Tá me ouvindo? Pode mandar brasa. Vamos lá. Será que o problema. Alguém pode mandar um comentário se o problema é com a minha internet ou com o do Ulisses? Se alguém puder mandar qualquer mensagem, eu agradeço por ter uma noção de onde está o problema da conexão. Ulisses, você me ouve? Vamos lá. Não ouço. Vamos lá, Ulisses, estou aguardando aqui o Ulisses voltar à conexão, ou o problema é comigo? Acho que não, mas vamos ver. Vamos lá, me ouvem, pessoal? Ah, tá, estão ouvindo. Então você está me ouvindo, beleza. Ulisses, fala alguma coisa, Ulisses, para ver se a gente consegue ouvir você. Beleza. Eu estava ouvindo aqui, eu vi gente conhecida minha entrando. Tá, Ulisses, Pascoal, já estamos avisando. Ulisses, é a conexão dele, beleza. Beleza. Eu estava conversando que o meu grande amigo, Fux, então está assistindo essa, lá do Rio de Janeiro, diretamente do Rio de Janeiro, está assistindo essa live. Vamos lá, ele está voltando aqui. Vou entrar aqui ao vivo, novamente com o Ulisses, a conexão dele caiu. Brasil, não temos uma conexão coreana, temos uma conexão brasileira, né? Conexão cai. Vamos lá, pessoal, ele já vai voltar. Saiu, entrou. Pessoal, quem estiver me ouvindo, se quiser comparar fundos internacionais, lá fora, em Luxemburgo, onde dinheiro tem, daqui a pouco eu vou perguntar qual que é o Eising do fundo dele lá fora, que daria para você comparar frente a outros fundos em Luxemburgo. Ele não falou, mas eu acho que o fundo dele, o veículo dele lá fora, é em Luxemburgo. Eu já vou perguntar se é Luxemburgo, se é Irlanda, se é Bahamas, onde que fica o veículo dele, daquele segundo fundo que investe em empresas high yields pelo mundo, né? Vamos ver daqui a pouco, a gente vai descobrir onde que fica esse fundo. Então, o que é interessante que ele falou? Existem fundos, são X tudo. O cara tem tudo, é uma diversificação tremenda, tremenda. Outros fundos são focados. Esses dois fundos da Quasar são focados. O fundo que já está na plataforma XP, como ele falou, BTG, Necton e assim por diante, Modal, esse fundo é focado em empresas de América Latina e eles compram dívida. Eles compram dívida. Então, ele está falando aqui de investimento de renda fixa. Na verdade, você vai investir em um fundo e esse fundo compra ativos de renda fixa fora do Brasil, na América Latina. Não se corre o risco do câmbio, segundo ele me explicou, porque o fundo é hedged. Então, ele compra algum derivativozinho, algum instrumento de proteção cambial, que você vai ter um ganho descorrelacionado com a variação do câmbio. Então, o nome disso é um fundo hedged. Você também tem outra classe de fundos chamada de unhedged. O que é um fundo unhedged? Imagina, você investiu em ativos no exterior, você ainda tem o ganho ou a perda da variação dos ativos no exterior, juntamente com o ganho ou a perda do câmbio. Então você corre um risco duplo da variação do preço do ativo internacional e a variação do câmbio. Se você faz o hedge desse fundo, então ele é hedged, você só tem a variação dos ativos lá fora, porque você praticamente elimina o efeito câmbio. E isso tem o mesmo fundo, muitas vezes ele tem a versão hedged e unhedged. Pelo que o Ulisses falou aqui agora há pouco, ele tem a versão protegida, né, que é a versão hedged. Isso vai depender do interesse do investidor. Deixa eu ver aqui o que está acontecendo aqui. Vamos lá. Pessoal, cadê o Ulisses? Cadê o Ulisses?
Cadê? Ô, Ulisses, estou escrevendo aqui para ver se alguém me responde. Cadê o Ulisses? Não sei se a conexão caiu, o que que aconteceu? Não, que caiu, caiu. Cadê o Ulisses? Vamos lá. Mas enquanto isso, vocês vão me ouvindo, né? Então eu vou fazer aqui mais algumas perguntas para ele, bem importantes. Vou perguntar para ele daqui a pouco quais são as empresas que ele está comprando na América Latina e algo muito importante, qual é o yield dos bonds que ele compra? Vou dar um exemplo simples. Vou dar um exemplo simples. Se ele comprar bonds que pagam dólar mais 7, se ele já vai voltar. Se ele comprar bonds que pagam dólar mais 7 e carregar esse título até o vencimento, eu espero um rendimento de 7. Acontece que esses bonds têm marcação a mercado. Então eles oscilam. Então hoje está pagando dólar mais 7, amanhã, se aumenta o risco da empresa, ela pode estar pagando dólar mais 9. E você que comprou o título a dólar mais 7, vai ficar chateado que vai perder, vai desvalorizar. Se por outro lado ele comprou uma cesta de bonds de empresas que começam a diminuir o risco, então esse próprio bond começa a se valorizar. Então isso é aqui bem importante, entender esse mecanismo do bond, e eu preciso falar com o especialista, né? Eu sou apenas um facilitador aqui para entender o que o Ulisses e o pessoal da Quasar, o que eles estão fazendo. Então o pessoal da Quasar pode me dar uma notícia como é que está o Ulisses? Se conseguiu voltar, não conseguiu? Estou tentando entrar no call. Vamos lá. É a informação que eu tenho aqui na tela. Vamos ver se ele consegue voltar. Enquanto isso, a gente continua discutindo esses pontos relativos a investimento em renda fixa internacional. Então, o principal instrumento de renda fixa internacional são os bonds. E uma pessoa física poderia comprar esses bonds diretamente. Mas a boleta, normalmente, de um bond internacional, a boleta mínima, se operar um negócio desse, sozinho, é de 100 mil dólares, 200 mil dólares. Essa aqui é a beleza do fundo. Você não precisa ter 100, 200 mil dólares para fazer esses investimentos lá fora. Outro ponto relevante é que imagine que você tem R$1 milhão. Pô, o real, convenhamos, é uma moeda muito mais ou menos. R$1 milhão são 200 mil dólares. Então, se a boleta mínima para você entrar num bond, o ticket é 100 mil dólares, se você tem R$1 milhão, você conseguiria comprar 2 bonds. E se você comprar 2 bonds, você não tem tanta diversificação? Não, você não tem diversificação. Então, para o camarada comprar o bonde diretamente, ele tem que ter muita bala. Não faz sentido você juntar dinheiro e comprar um bonde de 100 mil dólares. Porque você tem 500... Ah, mas eu tenho R$1 milhão. Grande coisa. Agora você consegue comprar 2 bondes. E agora você vai ter R$1 milhão correndo um risco tremendo. Vamos lá, Pasquarelli, o Ulisses está tentando e disse que está tendo dificuldades. Pedimos para forçar o fechamento do app e ingressar novamente. Vou fazer o seguinte, ó, vocês estão lendo. Eu vou fechar o app. Pedimos para forçar o fechamento. Vocês estão falando comigo ou com o Ulisses? Falando assim, pedimos para fechar o app. Eu fechar o app ou o Ulisses? Manda o Ulisses fechar. Ou vocês querem que eu feche também? Então, quem estiver me ouvindo aí, o pessoal da Quasar, só me responda. Você quer que eu feche o meu app também? Eu acho que o Ulisses tem que fechar o dele e ligar de novo. Vocês querem que eu feche o meu também? Consegue me dar uma resposta? Enquanto isso, eu vou discutindo aqui com quem está nos acompanhando. Então, o que eu posso falar para vocês é o seguinte. Com dinheiro faz consolidação de carteiras de private banking e o que tem de alocação de brasileiro em bond internacional não está escrito. Só que o cara que faz essa alocação diretamente no bond, o cara tem um bolso muito fundo para conseguir ir lá e montar. Beleza, tá entendido. É para o Ulisses fechar o app, não eu. Muito bem. Então, o que eu estou falando é o seguinte. Se o investidor tem um bolso muito fundo, o cara pode ir lá e comprar a sua cesta de bonds. Bom, eu sou professor. Realmente não tenho dinheiro para comprar nem um bonde, nem meio bonde, nem um quarto de bonde. Então, o que eu faço? Eu coloco o dinheiro em fundo e o fundo vai lá e compra os ativos que eu, pessoalmente, não conseguiria comprar porque eu não tenho bala para comprar.
Eu sou muito aberto para dizer o seguinte, para ele vai fazer isso, ele vai cobrar uma taxa de administração. Vai cobrar uma taxa de administração para fazer isso, porque isso, pagar o salário dele, pagar o salário da equipe de research, isso não é de graça. E você colocar um passo em falso e tentar fazer isso sozinho, sabe muito bem o que você está fazendo, né? Se você não souber, por favor, contrate um fundo esse ou outro fundo para fazer os investimentos, não é verdade? Não sei se vocês se recordam, no mercado de fundos imobiliários, tinha um fundo lá em Macaé, estava 100%, toda a receita do fundo era receita de um aluguel do prédio para a Petrobras. Imagina, aí a Petrobras cancelou o contrato. Imagine se alguém tivesse colocado todo o dinheiro nesse bendito fundo imobiliário, todo o seu dinheiro no fundo imobiliário, concentrou o risco assim de maneira dramática, e aí o único inquilino entrega o prédio. Está frito, quer dizer, você tem uma queda de valor assim absurda, sei lá, 40%, 50% numa tacada só. Como é que você vai se recuperar? Por isso que é bom você ter uma cesta de ativos, não um ativo só. Antes de começar a investir, eu estudei bastante. Isso é sempre... Os professores apresentam vários artigos, vários conceitos, várias teorias, mostrando os benefícios da diversificação. Isso não é papo furado. Essa história de diversificar não é papo furado. Você tem que diversificar, os seus investimentos. Há 20 anos, quantas vezes eu escutei gente, não, coloca Petro Vale que não tem erro. Tem erro, sim. 2 ativos é muito pouco. Você tem que ter uma carteira mais diversificada. E se você for falar de bond, tem que ser mais diversificado ainda. Se for bond high yield, você viu o que ele falou, né? Que o high yield é um eufemismo para um ativo mais arriscado. Então, é o seguinte, se o ativo é arriscado, em vez de falar assim, são títulos arriscados, o mercado financeiro usa outra terminologia muito mais pomposa, não é verdade? Você não vai dizer que é muito arriscado. Você diz que é high yield. Se o negócio é muito seguro, você não fala é um título muito seguro. O pessoal vai lá e fala é um título high grade. O que é high grade? Tem uma boa nota de rating. Lembra que o Ulisses falou? Se for BBB menos para baixo, é high yield. Quer dizer, BBB é o rating, menos para baixo. Isso aí, vamos supor, não tem o grau de investimento. Então, são títulos mais arriscados. E desse BBB menos para cima, são títulos com maior qualidade de crédito. O problema de você comprar um título com maior qualidade de crédito é que o rendimento dele prometido é menor. Quando você compra um título com high yields, né, você tem uma nota de crédito pior, então o emissor do título, para conseguir pegar dinheiro emprestado, vai ter que prometer uma taxa maior. Pensa assim, se você for aplicar seu dinheiro num CDB do Itaú, do Bradesco, do Santander, a taxa que ele vai te pagar é pouquinho. Pouquinho. Por quê? Porque ele é muito seguro. Agora, se você vai emprestar dinheiro para o seu cunhado, quem nunca, né? Quem nunca emprestou dinheiro para o cunhado? Quem nunca? Aí você vai lá e empresta dinheiro para o cunhado. Você tem que cobrar uma taxa gigante. Ele vai te pagar? Não sei, mas pelo menos você sabe onde ele mora, né? Você sabe, você pode lá usar suas técnicas, vai lá e cobrar o cara. Vamos lá, cadê o Ulisses? Cadê o Ulisses? Esperando o Ulisses aqui voltar para a gente discutir. Eu estou cheio de dúvida em relação ao produto. Pode encerrar e começar de novo? Posso. Estão pedindo para eu encerrar e começar de novo. Olha o que eu vou fazer. Eu vou desligar o Instagram e vou entrar de novo, tá bom? Não saia daí. Eu vou sair e vou entrar, por favor, tá bom? Vou sair agora. Eu volto, hein? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, pessoal, voltando. Eu demorei um pouquinho, porque eu estava salvando esse vídeo no IGTV, tá bom? Estava salvando, então, quem perdeu, quer assistir de novo, salvei a primeira parte no IGTV, por isso que eu demorei um pouquinho para voltar. Tava lá salvando, dando nome, ficou assim, Quasar no IGTV, do Com Dinheiro. Quasar Fundos Internacionais 1, ficou assim, Quasar Fundos Internacionais 1. Eu estou esperando agora o Ulisses voltar para ele tirar as minhas dúvidas.
quais são as empresas que ele está investindo na América Latina. Quais são? Qual é a taxa, qual é o yield médio dos bonds que o fundo está carregando. Tá bom? Eu quero saber qual é o yield dos fundos que ele está carregando. Visualizar, ele vai voltar. Ele vai voltar. O Ulisses vai voltar agora e... Cadê você, Ulisses? Vamos lá, cadê? Vamos lá, já deve estar voltando aí para tirar essas dúvidas, tá bom? Ulisses voltou. Poxa, Ulisses, olha, não se preocupe, o que acontece? Acontece. Ulisses, me fala uma coisa. Hedged ou unhedged? Perfeito. Essa é a primeira pergunta. Se você terminar essa, vai ser um monte de perguntas. Vamos lá. Hedged. O que significa hedged? A gente pega o patrimônio em dólar do fundo e a gente vai no primeiro futuro da BMF e a gente vende dólar real para poder entregar uma cota em real para o cliente. Esse é o Quasar Latam Bonds. O outro, que é o Quasar EMHY, Emerging Market High Yield, que nós estamos ainda, já está com mais ou menos 22 milhões de reais, que ele se alimenta no fundo lá fora, esse é unhedged. Significa que o cliente está comprando uma cota dolarizada, tá? E, além disso, ele tem um carrego em dólar. Eu estava ouvindo, eu não estava conseguindo entrar, mas eu ouvi, aliás, parabéns. Eu falei muita besteira? Não falou nenhuma besteira, não. Pelo contrário, eu ia começar a digitar para tentar entrar no meio, mas eu realmente não estava conseguindo entrar. Estava dizendo que eu não conseguia entrar. Mas, enfim... o outro, que é o Quasar EMHY, ele não tem hedge, ou seja, significa que o cliente está comprando uma cota dolarizada lá, então a cota dele aqui no Brasil vai oscilar conforme o dólar, tá? E além disso ele vai ter o carrego em dólares lá fora, que é o yield da carteira lá fora, que eu também percebi que é uma das suas próximas perguntas. Beleza, então percebam o seguinte, se eu acho... Ó, me perdoem que eu vou falar, turma. Pessoal, se eu acho que o Brasil vai pro brejo, eu ia querer o unhedged, certo? Correto. Se Tá bom. Se você está pessimista no Brasil, você quer a cota não hedgeada, que é essa que a gente está no processo de colocar nas plataformas. Ela é mais volátil, por quê? Porque além de ter a volatilidade intrínseca da carteira de bonds, do ativo, você também tem a volatilidade da moeda dólar real, tá? Perdão, pode ir. Manda ver, continua. No hedged, no que a gente está hedgeando as cotas, além de você... você não tem essa volatilidade. Por quê? Porque a gente está pegando todos os ativos em dólar e a gente está vendendo dólar real e estamos simplesmente, agora vou dar um passo à frente, estamos simplesmente, basicamente, quase que perfeitamente, travando a diferença do carrego dessa carteira contra o cupom cambial brasileiro, que é a oportunidade, é o custo em dólar das empresas brasileiras de maneira genericamente falando. Tá bom, agora eu vou fazer outra pergunta. Se não puder responder, não tem problema. Olha o cenário. Eu quero saber quanto custa esse hedge. Vou dar o seguinte exemplo para facilitar a vida de quem está nos ouvindo. Vamos supor que o seu fundo comprou só um bonde. Esse bonde está rendendo 8% ao ano em dólar. Não, por algum motivo não tem marcação a mercado. Está rendendo 8% ao ano em dólar. Aí você vai lá e vende o futuro de dólar, que é o que você faz aqui no vértice mais curto. Aí você vende, você isola o efeito do câmbio. Agora, isso eu perco esse carrego em dólar, mas já em real, iria de 8 para quanto? Ele iria aproximadamente, a grosso modo, você perde mais ou menos de 1 a 1,2%, então você fica com a diferença mais o CDI, né? Então, no seu exemplo, vamos arredondar para 1%, seria 8 menos 1, ficaria com 7 mais o CDI. É basicamente isso. Então, se o CDI está 2,75... Exatamente. Se o CDI está 2,75, a gente estaria mais ou menos com 9,75 a grosso modo. Vocês entenderam isso, pessoal? Pessoal, entendam o poder desse negócio. Vamos lá. Se você compra um bonde que rende 8% ao ano em dólar, ele oscila, porque tem a marcação a mercado. Só para simplificar o raciocínio, eu vou falar o seguinte, o fundo comprou só um bonde e não tem marcação a mercado.
Só para simplificar o raciocínio. Então, em dólar, você ia ganhar 8% ao ano. Só que aí vai lá o gestor do fundo e vende dólar futuro. Quando ele faz isso, o efeito combinado é um efeito que não corre o risco do câmbio. Ou se corre é só um pouquinho, porque não é todo hedge que é perfeito. Só que o que isso acontece? Você tem o custo do hedge. Ele falou, vamos supor, 1% ao ano. Então, em vez de render 8, renderia 7 mais o CDI. Então, perceba, isso é bem legal nesse tipo de produto. Agora a pergunta, qual que é a taxa média do carrego? Para quem não está entendendo o que é carrego, vamos entender primeiro o que é o carrego, para depois a gente entender qual é a taxa média do carrego, dado que o fundo não tem só um bonde. O fundo tem uma cesta de bondes. Correto. A gente compra vários bondes, conforme o fundo vai crescendo, a gente vai comprando mais bondes para diversificar qualquer evento de crédito individual, né? Porque evento de crédito, fala assim, é um eufemismo. Um evento de crédito é uma zebra, não é isso? É uma zebra, é uma bomba, é alguma empresa aparecer boiando no Rio Pinheiros, ou no Rio Tietê, ou no rio principal da sua cidade aí, Brasil afora. Basicamente, evento de crédito é uma palavra bonitinho para deu ruim, entendeu? Então a gente tem que diversificar contra esse tipo de coisa. Que, a propósito, eu também ouvi... professor, eu também ouvi você falando sobre os mínimos que são necessários para uma pessoa, diríamos assim, normal, conseguir fazer uma carteira diversificada, né? Os mínimos lá fora, eles são, só fazendo um parênteses aqui, os mínimos lá fora são $200 mil. Então, você precisa ter, sei lá, para cada compra, né? Você precisa ter pelo menos, sei lá, R$1 milhão, mais ou menos, R$1.100.000. Então, você está falando de que para cada unidade que você vai comprar lá fora, você precisa ter R$1.100.000. Para você fazer uma carteira minimamente diversificada, você precisa ter pelo menos 20 unidades, 20 nomes diferentes. Então, para você fazer uma carteira diversificada, você está falando de 20 milhões plus, entendeu? Então, por isso que o fundo também é interessante, porque a gente consegue fazer isso com uma cota de R$1.000, né? Então, é o trabalho de formiguinha virando um elefante conjunto, né? Mas voltando ao âmago da questão, né? A gente, como carteira, cada papel individual, ele tem uma coisa chamada duration, né? Que, a grosso modo, não é isso, mas para simplificar a explicação, é um vencimento médio, né? Mas, assim, quanto tempo demora para você recuperar o seu dinheiro investido, né? De novo, não é o termo técnico, mas eu vou tentar simplificar aqui, professor. E cada papel tem isso. O conjunto de papéis faz um duration médio na carteira. E cada papel tem um yield, né? Que é basicamente a taxa interna de retorno desse papel, né? Que é quanto o papel. É como se fosse o bonde, é quase que uma NTNF, não é isso? Talvez, qual é o título público mais parecido com o bonde? Então seria uma NTNF? Sim. Correto, exatamente. Só que a NTNF, de novo, o mercado local, todas as NTNFs são emitidas com 6% de cupom, não são? 10. Ou essas são as 10%? 10%. A NTNB 10. que é 6%, a NTNB que é a inflação, começa com 6%, né? Desculpa. Isso. É isso, tá. O mercado local realmente não é o meu. Mas enfim. Não tem problema. A diferença é que lá fora, cada papel, quando ele é emitido, quando ele nasce, né? Cada empresa, ela sai com um cupom diferente. E ela tem, teoricamente, um preço original de 100. Só que esse preço vai variar de acordo na vida do papel, de acordo com duas premissas. Primeiro, a premissa, que a gente começou falando, se deu ruim, se deu errado, é o risco de crédito da empresa. Então, os investidores vão analisando na vida desse papel, né, até o vencimento do papel, eles vão analisando qual que é a perspectiva de receber o dinheiro de volta. E a segunda perspectiva, no caso, o fundo compra papéis em dólares, é a taxa básica de juros dos Estados Unidos. Então, conforme os Estados Unidos sobe ou desce a sua taxa básica de juros, as pessoas falam qual que é o cupom desse papel, quanto que eu vou receber até o vencimento, e elas vão lá e medem a taxa de juros de referência americana, que é o livre de risco, né? Assim como elas fazem isso com a Selic, com as debêntures brasileiras, se elas deveriam onerar mais ou menos esse papel conforme o vencimento médio da vida desse papel. E isso cria cada papel com um yield, que é o retorno
médio da vida desse papel. Isso também faz com que a carteira inteira ela tenha um retorno médio conjunto. Hoje em dia o nosso fundo está com um retorno médio conjunto de mais ou menos 7,75, tá? Então, fazendo aquela continha mais ou menos aproximada, menos 1% daria 6,75, mais o CDI, seria CDI mais 6,75 o retorno nosso esperado. Tá? Vou repetir, então, CDI mais 6,75 não é promessa de retorno, isso aí é a taxa média intrínseca aos bondes, já considerando o custo do hedge. Então é como se eu falasse assim para vocês, ó. Imagine que eu monte um fundo em reais. Imagine que eu, Rafael, monte um fundo Pasquarelli. Fundo Pasquarelli. Aliás, se eu for montar um fundo, vai ter o nome mais legal do mundo. Eu tenho uma lista de fundos legais com nomes bem legais. Mas vamos lá. Fundo Pasquarelli. Nesse fundo só tem uma NTNF que está a 9% ao ano. Só que aí vai ter o custo por conta do fundo, das coisas que eu faço, de 1%. Então, qual é o retorno que se espera de quem comprar esse fundo? 8. Por que não vai ser 8? Porque tem marcação no mercado da NTNF. Ela vai subir, vai cair, coisa e tal. Agora, imagine que eu compre 4 NTNFs. Uma é 8, outra é 7,5, outra é 10, outra eu comprei muito bem, 10, tará. E aí fala o seguinte, eu vou calcular a taxa média dessa cesta de títulos. É o que ele está chamando de carrego, a taxa média do carrego. É isso? É exatamente isso. Tá bom? Então ele está falando aí de uma taxa de 7%, que se fosse unhedged, seria 7% ao ano em dólar, certo? Em dólar, e aí mais ou menos a variação cambial. É isso. Boa, em dólar. Então seria a variação cambial se fosse unhedged. O unhedged só vai ser agora o próximo que vocês vão lançar, certo? É o próximo porque que a gente vai lançar. Se eu acho que o Brasil vai explodir, eu não posso comprar esse primeiro que você falou, certo? Eu tenho que comprar o segundo. Correto. Você compraria o segundo. Por isso que a gente está fazendo essas duas opções para deixar o cliente escolher. A segunda opção, professor, ela é muito mais, professor Pasquarelli, ela é muito mais volátil. Para você ter uma ideia, tá? Essa segunda opção, a gente lançou ela há 2 meses e meio atrás, tá? Ela chegou a estar mais 8%, tá? E agora ela está mais 2%, tá? Por quê? Mas eu já posso comprar a segunda opção ou não? A segunda opção ainda a gente abriu ela para tickets um pouco maiores porque a gente precisa de atingir um volume relativamente maior, tá? Para poder conseguir pleitear junto às plataformas para poder entrar. Você consegue comprar essa opção no Bradesco e na XP via os nossos fundos de previdência, tá? Por quê? Porque nós fizemos uma estratégia lá que a gente chama de... Professor, não sei se eu vou complicar demais a explicação aqui, mas nós fizemos os fundos de previdência da Quasar, tanto Quasar Prev no Bradesco e Quasar Prev na XP, nós fizemos uma estratégia chamada Barbell. Não sei se eu vou complicar demais a explicação aqui, mas manda ver, explica aí. Vou tentar explicar. O que é investidores e ouvintes? O que é uma estratégia Barbell? Estratégia Barbell é quando você coloca uma coisa um pouco mais salpicada de um lado e uma coisa bem mais conservadora do outro, tá? Por que é barbell o nome? Porque sabe aquele instrumento de musculação que é assim? Então é basicamente por isso que se chama barbell, porque tem uma coisa numa ponta, tem um peso numa ponta e um peso na outra, entendeu? Então, o que a Quasar fez, tanto na plataforma do Bradesco quanto na plataforma da XP? Nós pegamos um dos fundos nossos que é extremamente conservador e colocamos esse fundo com 60% de peso, tá? E colocamos esse outro fundo, que é o Emerging Market High Yield, com 40% de peso, tá? E com isso, a gente acha que uma estratégia que é feita aí para render seus 110, 120% de CDI, com uma outra que é feita para render CDI mais 6, 7, né? Porque o Emerging Market High Yield, ele realmente é mais agressivo, porque a gente está investido no mundo inteiro do que simplesmente na América Latina. A gente consegue dar aí no longo prazo, porque esse é um fundo de previdência, a gente consegue dar retornos acima da média do que esses fundos de previdência pagam, porque só ficar ganhando 105, 110 CDI para uma pessoa que quer investir para
30, 40 anos, realmente, o senhor sabe aí que o efeito compounding, o efeito composto de juros sobre juros, no final, é o que conta para longo prazo, tá? Então, esse fundo já está disponível nessas duas plataformas, então, ele já pode ser investido. A única coisa é que ele não está puramente unhedged, tá? Quando você compra o Previdência nessas duas plataformas, via XP e via Bradesco, você está comprando ele na versão hedged, tá? Então ele é parecido com o Latam, tá? A gente vai lá todo final do mês, a gente vai lá e redia a cota, porque eu acho que para a Previdência não estar redeado, aí seria emoção demais. Boa. Você consegue dizer na Latam quais são os bonds, quais são os emissores que você comprou? Se você souber falar o seguinte, ó, esse leva a média do carrego para cima, esse leva a média do carrego para baixo. Nós temos, por exemplo, uma das nossas maiores posições, é um papel da Cosan, tá? Cujo o cupom dele, quando ele nasceu, tá? O cupom dele é 8,25. Então é 8,25% em dólar. Ele é um papel que ele é da categoria perpétua. A Cosan emitiu ele como um perpétuo. Os papéis perpétuos, geralmente, eles têm um call, que é o direito do emissor chamar depois de 5 anos, tá? Para vocês terem uma ideia, o papel da Cosan de 10 anos negocia hoje em dia em torno de 4,5%, tá? Ou seja, a Cosan já poderia ter refinanciado esse papel a níveis bem mais baixos. A gente liga para a companhia todo mês, por alguma razão eles não refinanciaram. Eu acredito que seja porque eles realmente, a Cosan é uma empresa que está comprando tudo, tá? Então eles querem ter caixa disponível. E esse papel, professor, ele sempre negocia entre 100 e 102. Então, se você fizer uma continha básica aqui de 8,25% de cupom dividido por 12 meses, se você passar aí mais ou menos 3 meses de carrego e comprou ele a 102, você já zerou o seu investimento, tá? E aí, a partir daí, você começa a receber praticamente o cupom de 8,25 em dólar. Exatamente o que o senhor estava falando ao ano. Pode me chamar de você. Eu tenho cabelo branco, mas eu tenho sua idade. Eu não sou tão mais velho que você, não. Me chamando de senhor, daqui a pouco é um professor velho. Perdão. Não, eu tenho sua idade. O senhor é pelo respeito à profissão de você mestre, mesmo, de professor você que precisa ter uma paciência para explicar as coisas, que eu fiquei ouvindo naquela hora que eu caí, e realmente você tem o dom de explicar, porque eu quisera eu ter professores como você, porque os professores que eu tinha era aprende aí e acabou, mas enfim. O ponto esse é um dos papéis, entendeu? Então ele praticamente passou a maré de você ter pago 2 pontos de ágio acima do 100, você já está recebendo esses 8,25 ao ano, entendeu? E esse papel já era para ter sido chamado há mais de 5 anos atrás, e a Cosan não chama ele, e a gente continua carregando ele. Beleza para vocês. É bom, beleza para vocês. Exatamente. Um outro papel que a gente tem é o Pemex 2031. Pemex é a Petrobras do México, com uma grande diferença. A Petrobras brasileira, ela é capital duplo, né? O governo é dono de parte dela e ela tem acionistas aí que, vez ou outra, ela usa de bucha de canhão para recapitalizar as barberagens que os nossos gloriosos políticos fazem com ela, né? E demite um cara que sabia tudo de empresa, o cara manjava. Você pega o currículo do cara, o cara é conselheiro da Vale, fez isso, fez aquilo, tem mestrado, doutorado, o cara era acadêmico, o cara tinha uma experiência prática de não sei quantos anos, aí põe lá outro camarada que eu acho que nunca dirigiu um boteco, não dirigiu um negócio, mas tudo bem. Pois é, mas um dia quando, professor, um dia quando o petróleo não valer mais nada, eles resolvem privatizar ela. Ou a gente vai ter que descobrir o que fazer com ou nós vamos ter que descobrir o que fazer com 150 mil funcionários, né? Aí vai sobrar uma outra preocupação para o contribuinte, né? Porque aí não vai ter mais petróleo para explorar, porque já descobriram fontes alternativas de energia, mas isso é uma outra conversa. A Pemex mexicana 2031, ela paga 6,5% de yield, tá? Outro papel interessante, por exemplo, é um papel da CSN, perpétuo, tá? A CSN é uma empresa que já esteve em maus bocados aí,
Mas hoje em dia, né, até com a IPO lá da parte de minério de ferro dela, que o minério de ferro, conforme vocês sabem, ele está assim a níveis estratosféricos, né? O minério de ferro, qualidade 65% de pureza, inclusive, se não me falha a memória, ele deve ter fechado aí entre 225 e 230 dólares a tonelada, quintal de entrega, que é o preço que a gente vê, né? Que é o porto lá na China. É o porto lá na China. Qingdao é um porto lá na China. Exatamente. Beleza. Pessoal, enfim, e aí, fala mais outro ainda. Não vou comprar. Ó, só uma coisa. Eu não estou perguntando isso que eu vou comprar. Por quê? Ele falou que a boleta mínima para comprar um bonde desse, eu tinha falado 100 mil dólares. Está errado, é 200 mil dólares. Então é uma milha por bonde. Você compreendeu? Então isso aí não é pro bico do professor. O professor vai ter que trabalhar 3 vidas para poder comprar um bonde, você entendeu? Tem um papel emitido antigamente que ainda são 100 mil dólares, tá? Mas eles aumentaram para 200 mil dólares há uns 15 anos atrás. Enfim, realmente é uma coisa que é acessível só para o público de altíssima renda que trafega aí os chamados private banks aí do mundo, né? Então, só para você saber, só um detalhe, só para você saber, Ulisses, o Condinheiro fornece dados ao mercado, mas eu consolido carteira. O Condinheiro é o único sistema que consolida carteira de verdade no Brasil. É o único que consolida bonds. Então, o Condinheiro, se você tem uma carteira de bonds, você é um cara tem muita bala. Você tem que usar o Condinheiro para consolidar a sua carteira. Por exemplo, você viu o que o Ulisses falou se o bond é callable. Quer dizer, se o emissor pode comprar o título de volta. Tem um conceito, mas que não faz parte agora, a gente podia discutir em outro momento, yield to worst. Tem gente que toma bola nas costas com essa história. O cara compra o bond com um determinado yield, mas ele não sabe que é callable. Aí a empresa chama de volta e ele não vai ter aquele rendimento que ele achava que ia levar desde se ele ficasse até o vencimento. Não tem esse negócio também do yield to worst e o cara comprar com preço errado? Não estou ouvindo, eu não estou ouvindo. Eu não estou ouvindo. É só o Rafael aqui que não está ouvindo ou vocês também que estão assistindo aí também não estão ouvindo? Vamos ver se agora a gente ouve. O problema é o Rafael. Fala alguma coisa, eu não estou ouvindo. Tenta aí, Ulisses. Vamos lá. Então, o que acontece? Tem bonde que tem um prazo, vamos supor, 5 anos, 10 anos. Ele falou, o PEMEX 2031. Ele vai vencer em 2031. Mas é muito comum a empresa emitir um bonde perpétuo, não vai vencer nunca, mas a empresa tem direito de recomprar daqui a 5 anos. Então, ele é um callable bonds. E aí, se ela não recomprar nos próximos 5, pode estabelecer uma próxima data para recomprar e assim por diante. Então, você tem que ser especialista para você negociar esse tipo de título. Por quê? Porque se você pode comprar um título que até o vencimento, dá para calcular um yield to maturity, que é um rendimento até o vencimento do título perpétuo, mas eu posso calcular outro rendimento até a data de call. E eles são diferentes. Aí surge o conceito de yield to worst, que é o rendimento no pior dos casos. E você sempre tem que fazer as contas utilizando o cenário de yield to worst. Isso é bem importante ter em mente. E se você tem essa bala e está montando a sua carteira sozinho ou com a ajuda de um assessor, a ferramenta para você consolidar esses bonds é o Condinheiro. Se você tiver dinheiro na Irlanda, Luxemburgo, qualquer lugar exótico do mundo, esses lugares não são exóticos, o Condinheiro consolida. Nós temos a base de dados de dezenas de países e praticamente 100% dos dados relevantes para fazer consolidação. Os maiores wealths do Brasil utilizam o sistema Condinheiro para consolidar as suas carteiras, as carteiras dos investimentos dos seus clientes. Estou conversando com Ulisses, ele é o camarada que manja tudo de investimento em renda fixa internacional, passagem por grandes instituições do Brasil e do mundo. O cara sabe tudo sobre investimentos internacionais e tem um produto da Quasar, tem um produto Quasar
Latam, títulos emitidos por empresas da América Latina em dólar, mas o fundo é hedged. E ele tem outro fundo para ativos de renda fixa high yield. Já falei que high yield é um eufemismo para títulos com maior risco. Então, a gente não está falando aqui de investidor muito conservador. Se for conservador, tem que colocar um pouquinho disso. Ou já comprar outros produtos em que esse instrumento está diluído. Por quê? Porque realmente tem muito risco. Né? Você tem um risco de crédito. O risco, como ele falou, é um evento de crédito. É uma palavra, na verdade, é 3, né? Evento de crédito. Que é um eufemismo para dizer que o título, que pode haver um evento que quem emitiu pode não pagar. Ou falar o seguinte, ó, eu devo 100, mas vou pagar menos. Por isso você tem que ter uma carteira diluída. Ele falou, você quer investir, quer ter uma carteira de bonds dessa natureza, você tem que ter no mínimo uns 20. 200 mil dólares cada um, faz as contas, eu estou falando de 20 milhões de reais, para cima para você ter a sua carteira de bons. Não vai saindo comprando um bonde ou 2 ou 3, se você tiver, vamos supor, 1 milhão, 2 ou 3 milhões de reais. Tem que comprar uma carteira, ou melhor ainda, compra um fundo e deixa alguém que sabe administrar esses recursos fazendo a gestão desses papéis, eventualmente fazendo a troca, eventualmente não, seguramente, fazendo a troca desses papéis de acordo com a percepção do gestor da qualidade de crédito e do momento. Do momento. Por quê? Porque a empresa pode ter um bom rating hoje e um rating pior depois. Ele acabou de comentar a questão da CSN. A CSN passou por maus bocados. Então, se você comprou esse bonde no momento que ela estava com maus bocados, você já ganhou um yield maior. De largada, o seu carrego é maior. Na medida que esse risco diminui, o yield do bonde cai. Isso é ótimo para você que está investindo, por conta do market to market. Mas eu vou sair, vou entrar de novo para permitir a gente terminar o nosso papo com isso. Vou sair, mas eu volto. Vamos lá, pessoal. Vamos para a parte final da nossa conversa com Ulisses, da Quasar Investimentos, falando de fundos que investem em ativos offshore high yields. A Quasar está com 2 produtos. Esses produtos estão nas principais plataformas de investimento do Brasil. Então, esse produto da Quasar está nas principais plataformas de investimento do Brasil. E a gente está analisando aqui, discutindo os riscos, as oportunidades desse tipo de produto de investimento. Obviamente não é para qualquer um. Não é por conta do ticket de entrada, sim por conta do perfil do investidor. Você concorda? A gente está falando aqui de produtos mais apimentados em termos de risco. Vou perguntar para ele qual que é o ticket de entrada do fundo. Fala uma coisa, qual que é o ticket de entrada do fundo? Você consegue dizer? Vou conseguir voltar aqui. O ticket de entrada basicamente R$1.000. R$1.000. Eu que sou professor, posso comprar esse fundo. O segundo também vai ser de R$1.000? Provavelmente vai ser de R$1.000. Provavelmente, tá bom. Agora, sim. A única coisa, professor, é que eles são para público qualificado. Por que isso? E, de novo, tem legislação, talvez o senhor conheça mais do que eu, mas existem rumores que existe porque o fundo investe, tá? Ele tem que investir 66% do capital lá fora, tá? E quando se trata de investir lá fora, os nossos reguladores acham, tá? Ao contrário de países mais desenvolvidos em termos de investimento como o nosso, como Chile, Peru e Colômbia, tá? Onde lá é livre o investimento para fora. Eu acho que, os nossos reguladores têm um paternalismo, tem um paternalismo desnecessário, né? Porque eles querem talvez até manter isso aqui como mercado cativo do Tesouro Direto, né? Então, eles querem que isso seja para público qualificado para diminuir o acesso do investidor local
para ir lá para fora. Mas existem rumores que essas regras estão para ser baixadas, né? E a maneira, inclusive, a maneira como esses grandes multimercados locais, eles logram ser de acesso para os investidores locais de menor ticket, porque eles mandam 25% lá para fora e aí eles alavancam esses 25%, porque eles fazem bastante, como eu falei no início da live, talvez porque a gente caiu, eles vão lá e alavancam lá fora, porque os instrumentos que eles negociam, principalmente instrumentos de moeda e de juros, professor, eles são instrumentos que são alavancáveis, né? Não são instrumentos que, ao contrário do que a gente faz em crédito, que quando eu compro, eu tenho que pagar tudo, né? Se eu compro um papel que está tradando, se eu compro 1 milhão de um papel que está tradando a 99, eu tenho que pagar 999 mil dólares, né? Já os instrumentos de taxa de juros e de moeda, você deposita 5 a 10% e o resto vai na aceleração, né? Vai na alavancagem, entendeu? Então, é por isso que eles conseguem, esses outros fundos aí, esses fundos multimercados, eles conseguem dar acesso para o público geral, né? Então, mas eu acredito que a gente vai conseguir fazer para R$1.000 e oxalá, até lá, a gente já consiga também dar o nosso tanto o Quasar Latam com hedge e o Emerging Market High Yield sem hedge, a gente logre fazê-lo para público geral também. Muito bem. Mais uma dúvida. O segundo fundo ainda não abriu nas plataformas porque ele precisa ganhar mais musculatura em termos de PL para poder... Vamos supor que alguém que esteja aqui nos assistindo tem um pouquinho de grana a mais. Você está falando aí de quantos milhões para ligar lá na Quasar e falar eu quero pôr? Olha, a gente consegue via uma associada que a gente tem no Rio de Janeiro, que faz o cadastro direto com o BTG, a gente consegue, a partir de R$100.000, a gente consegue acomodar, porque a gente tem uma empresa no Rio de Janeiro chamada BRE, que é quem faz os cadastros para entrar nesse fundo no momento de maneira direta, tá? Então, basicamente, essa é a maneira que a gente consegue, a partir de R$100.000, a gente consegue acomodar a entrada nesse fundo, tá? No Emerging Market. Deixa eu fazer no Emerging Market. No Emerging Market High Yield. No Latam, na XP, BTG, Modal, daqui a pouco o Harion escreve aí todas as plataformas que a gente está, aí é clicar e entrar a partir de R$1.000. Eu queria falar de um outro papel que a gente tem no fundo Quasar Latam, que é um papel aí, professor, que o senhor deve ter ouvido, que você deve ter ouvido aí, que ficou muito em vogue recentemente, que é um papel que a gente acabou colocando no fundo, porque o âmago do fundo, professor, é ter papéis em dólares, tá? E nós conseguimos descobrir, quer dizer, a gente já sabia desse papel há muito tempo, né? Mas a gente esperou uma queda relevante nele para ficar confortável de colocar ele no Quasar Latam, que são, e de novo, esse papel ele é dolarizado, tá? Mas ele não negocia lá fora. E, para bom entendedor, acho que talvez você já esteja desconfiando qual que é. São as debêntures participativas da Vale, tá? Que recentemente o BNDES desestatizou elas, tá? O BNDES era dono de 55%. Ó, essa aqui é para agradecer o professor Pasquarelli e para prestigiar aí os ouvintes. Essa aqui é a famosa dica da FUVEST, da antiga Jovem Pan de 30 anos atrás, que o pessoal aqui nem deve lembrar qual que é, tá? Mas, então, falar um pouquinho desse papel, que é a maior posição que nós temos no fundo Quasar Latam, tá? Nós conseguimos dormir com a cabeça tranquila no travesseiro, porque como esse papel ele é dolarizado, apesar dele negociar em reais, tá? O que é esse papel? Em 1997, antes da Vale se chamar Vale, ela se chamava Companhia Vale do Rio Doce, tá? CVRD. Em 1997, teve uma audiência aqui em São Paulo
sobre a privatização da Vale. Eu fui. Foi 96 ou 97? Eu acho que foi 96. Não lembro. 96, 97. Eu fui. Eu ganhei dinheiro, mas eu adorava esse assunto. Sim. Não, e as privatizações, professor, naquela época, não era assim, tudo bem que o Bolsonaro não privatizou nada ainda, né? Mas eles estão, pelo menos, licitando concessões, né? Que não é a mesma coisa que privatizar, mas já está melhor do que naquela época. Porque naquela época lá, privatizar. Quer dizer, não é, desculpa, me expressei errado, na verdade. Hoje em dia, não tem quebra-quebra para privatização. Naquela época, tinha que botar 2 batalhões da tropa de choque para conseguir fazer o leilão, né, professor? É verdade. Você vai lembrar disso. É verdade. Bom, mas o Tarcísio manda bem, hein? O Tarcísio manda bem. O Tarcísio manda bem, Tarcísio manda bem, sim. Aliás, conseguiu fazer mais coisa que o Paulo Guedes até agora, né? É verdade. Verdade seja dita. Bom, a Vale, quando ela foi privatizada em 1997, cada acionista naquela época que tinha as ações, eles ganharam uma unidade dessa debênture participativa, tá? Que na época não valia nada, saiu negociando a 1 centavo, tá? A grosso modo, você está dando risada, tem muita gente que chora hoje em dia por causa disso. Porque o cara vendeu? O cara vendeu? O cara deu? Porque eu conheço muita gente que vendeu isso a 1, 2 centavos e hoje em dia... né? O cara deu. Chora... O cara praticamente deu, né? E você sabe que nunca se vende pó, né? Você pode carregar isso que um dia é capaz de valer alguma coisa. Mas, basicamente, essas debêntures participativas, o que elas rezavam, tá? Elas rezavam, a grosso modo, ela paga lá um percentualzinho de ouro e de cobre, mas no grosso modo o que ela paga é minério de ferro. E ela paga o quê? Ela paga 1,8%, tá? Das vendas líquidas. E o que é venda líquida? Qual que é a definição da venda líquida aqui? Basicamente, são as vendas da Vale, que são dolarizadas, né? Porque o preço do minério de ferro é dolarizado, né? Conforme o professor aí estava explicando, a referência lá é o porto de Qingdao, na China, referência a 62% de pureza ou 65% de pureza, menos alguns custos de transporte, né? Porque ela precisa tirar o minério lá de Carajás ou do Sistema Sul-Sudeste, e menos alguns royalties que ela paga para o governo brasileiro. Ou seja, o que você tem aqui, ouvintes e investidores? Você tem um papel que você está quase que tirando do top line da Vale. Você está tirando quase aqui de cima, tá? Você está acima do acionista, tá? Ao contrário do acionista que tem que pagar CAPEX, né, custos de fazer a empresa funcionar e investimentos, e tem que pagar pelas barberagens que eles aprontam de vez em quando, né? Infelizmente, tem sido a regra a cada 4 anos lá em Minas Gerais. Vamos bater na madeira para que isso não aconteça novamente, mas você tira esse dinheiro antes do acionista, tá? E basicamente, essa é a história do papel. Você tinha 2 grandes gatilhos, né? Que literalmente o mapa da mina eram os campos já mapeados pela Vale quando da privatização de 97, estão na escritura. E você tinha 2 grandes gatilhos, que era basicamente o Sistema Norte, né? Leia-se Carajás, extraiu um cumulativo total de 1,2 bilhões de toneladas. Cumulativo qual já bateu, começou a pagar em 2003, mas pagava só um pouquinho. E o Sistema Sul-Sudeste, que é um cumulativo de extração de 1,7 bilhões de toneladas, tá? Que já era para ter batido, mas infelizmente por causa das 2 paradas que deu em Minas Gerais, por causa de Brumadinho e Mariana, a gente espera que comece a extrair em 23, 24. E isso daí vai aumentar a produção da Vale em mais ou menos 30%, tá? 30% a 35%, tá? E qual que é a beleza desse papel? A beleza desse papel é que é um hedge natural em dólar. Por quê? Porque como você está tirando 1,8% das vendas líquidas da Vale, se o país vai digamos que a dívida PIB do país vai para 150% e o real vai para 10%, você vai receber mais reais pelo minério de ferro vendido da Vale, que é em dólar. Então, é um hedge, professor, natural para quem está aqui no Brasil, entendeu?
Obviamente, o seu risco é o preço do minério de ferro, né? Só que eu acho que, de novo, o minério de ferro sobreviveu todo o Covid e não caiu, né? Você tem algum outro risco que a Vale pode quebrar, mas a Vale, dentre as 3 maiores companhias de minério de ferro do mundo, que é a Vale, BHP Billiton e Rio Tinto, ela não só é a maior, como ela é a que tem o minério de ferro de maior pureza que os chineses querem, tá? Então, eu acho difícil ela quebrar. Agora, o principal disso, professor, é que conforme a Vale vai extraindo mais minério, conforme o Sistema Sul entra, tá? A produção vai aumentando. E seu 1,8% em cima das vendas da Vale vai ficando cada vez maior. Então, professor, o preço desse papel vai aumentando, tá? E conforme a conta que a gente vai fazendo, que você recebe a cada 6 meses, relativo, você recebe 31 de março, relativo ao segundo semestre do ano anterior, e 30 de setembro, relativo ao primeiro semestre do semestre anterior, você vai fazer uma custa de ajuste de yield, de retorno, que nem a conta que a gente faz aqui nos bonds. E o que acontece atualmente? Atualmente, a gente está esperando nesse ano receber entre 6 a 7 reais. Obviamente, isso depende do câmbio. E o papel, professor, está negociando a 58 reais. Faz a conta de cabeça rápida aí. Isso dá mais ou menos 11. Yield em dólar. 11% em dólar. Professor, sabe quanto está pagando um bonde de 30 anos da Vale? Sei lá, 3% ao ano. 4%. 4,5%. Tá? Aqui você está ganhando 10 a 11%. Tá? Obviamente, se você normalizar e fizer a conta que a gente faz no nosso modelo aqui, para 50 anos de extração, porque nessas minas tem pelo menos 50 anos, a gente acha que tem até mais, tem 75 anos, ou seja, muito depois que o Ulisses, se for desse mundo, esse papel ainda vai estar pagando para os meus descendentes, tá? A gente cai um pouquinho o yield, né? Porque a gente não assume que o minério de ferro vai ficar 225 pro resto da vida. 225 dólares, tá? Mas a gente cai para 7 a 8% em dólar. Tá? Então, a gente chega aí num preço de 83 a 85, 86 reais. Quanto da carteira tem esse papel? 20%. E se eu quiser comprar de vocês? Assim, o Rafael ganhou na loteria. Tem gente que vende esse papel ou o secundário dele é difícil? Olha, eu de novo, assim, quem quiser copycat a nossa carteira, a gente está aberto e nós somos super transparentes, tá? Eu prefiro que todo mundo tenha uma carteira diversificada e compre o nosso fundo, obviamente. Agora, o código desse papel é CVRDA6 e ele está disponível também nas plataformas. Eu sou uma pessoa transparente, professor. Não, a gente tem que ser transparente aqui. Sim, assim, esse papel é um papel que provavelmente a maior parte das plataformas deve pedir um mínimo de 50 a 100 mil reais, tá? Não é o mínimo que é o papel, tá? Mas é um papel que, para você executar aí nos bancos grandes, eles pedem um mínimo porque, enfim, não sou eu que faço a política desses bancos. Se eu colocar amanhã, se amanhã chover de captação, vamos supor que amanhã a galera pôs aí mais 10% do PL do fundo, 5% do PL do fundo, você vai comprar mais esse papel? A gente está com uma política, professor, o que aconteceu? A gente botou uma posição grande nesse papel para ele ir sendo diluído conforme a gente chegou no gatilho da desestatização do BNDES, que aconteceu dia 16 de abril. Tá? O nosso target é ter entre 8% a 10% nesse papel. Então, conforme entrar dinheiro no fundo, eu estaria diluindo. Tá? Essa posição foi uma posição atipicamente grande para toda a minha carreira. Nunca tive 20% num papel. É que depois de tanta pesquisa, de tanto concentração que a gente fez nisso, a gente realmente com o book que a oferta do BNDES ia ter, a gente ficou bem em cima, com praticamente tudo, entendeu? Então, com o preço do minério, com a recuperação do mundo, com vacinação de Covid, que realmente a gente montou
essa posição e estamos surfando, tá? Mas a nossa intenção é ir diluindo ela para 8 a 10% do fundo, e é isso que a gente pretende manter doravante até a Vale pagar R$ 100 nisso. A gente não vende antes da Vale chegar e falar assim, olha, recompro de você, porque houve uma assembleia dia 19 de março, antes da desestatização do BNDES, que foi exatamente porque o BNDES ainda tinha 55%, então eles usaram o BNDES para aprovar uma medida que deixaria a Vale recomprar esse papel. Mas recomprar num tender offer, professor. Recomprar, não um call option, que nem o senhor explicou, que nem você explicou para o pessoal, tá? Recomprar num tender offer a preço de mercado. Vende quem quer. Se eu não quiser vender, eu não vendo. E para eles comprarem o meu, eu não vou vender o meu no preço-alvo que eu tenho no meu modelo, entendeu? Eles vão ter que pagar muito acima disso para eu ter um incentivo de abdicar de mais 50, 75 anos de carrego, entendeu? É isso. Sabe uma coisa que é muito legal? É a gente perceber que o cara que está comprando renda fixa corporativa, o cara tem que entender muito do negócio. Você entendeu? Quem está aqui me ouvindo, olha o quanto que esse camarada, essa criatura aí, sabe do business lá da Vale. Eu suponho que se você fosse falar do case da Pemex, você vai começar a entrar nesses detalhes. Como é que você vai competir montando a sua carteira com um cara desse? Você vai perder, cara. Você vai perder. É a mesma coisa eu entrar agora vou entrar Poxa, obrigado. De boxe com, sei lá, com o Mayweather. Pô, o cara vai me dar uma de direito, por mais que eu treine, não dá. O cara vive, o cara respira, o cara come isso. É a mesma coisa que eu falo no Com Dinheiro, que o Com Dinheiro, quem trabalha com dinheiro come finanças, vai dormir com finanças, com esses modelos. Os nossos clientes são do nível do Ulisses. Então, o que é demandado no Com Dinheiro, você não tem noção. Às vezes eu falo o seguinte, você pega um concorrente meu, põe $1 bilhão nele. Daqui a 3 anos ele não tem o corpo de conhecimento que nós temos, por conta da nossa experiência em lidar com clientes do nível da Quasar. Quasar é um cliente nosso. Só uma coisa, se você é um gestor e não é meu cliente, eu faço a live com você também, não se preocupa. Eu estou fazendo com o Ulisses porque a gente dá mais alta qualidade. É argumento técnico. Não tem aqui, eu acho, perceba que ele fala o seguinte, as nossas considerações são essas, e a partir disso a gente toma essa decisão. Mas tem o risco da Vale quebrar, ele vai lá e fala, tem o risco do preço do minério de ferro. O principal, inclusive, professor, assim, o principal risco que eu vejo nesse papel, e até gostaria de ouvir a sua opinião, assim, a gente fala Vale quebrar, preço de demanda, eu acho que é uma taxa de exportação na Vale, tá? Por quê? Porque quando o Brasil, às vezes, se Brasília apertar de dinheiro, eles podem ter a brilhante ideia, que nem a Argentina teve, de taxar, que nem a Argentina taxou, né? Soja e gado, né? Isso daí pode ser isso daí seria detrimental no valuation do nosso modelo, tá? Então, a gente fala esses aí, a Vale quebrar, o preço do minério. O preço do minério, eu acho que ele tá, de certa maneira, ele é tendencioso para cima, né? Porque a Vale é o produtor marginal do mundo, então ela até desapontou de uma certa forma na produção dela aí, né? O lucro dela bombou, mas em termos de produção, eu acho que ela desapontou. E toda vez, como a gente aprendeu, infelizmente, em Mariana e Brumadinho, quando você tem uma queda de produção do produtor marginal do mundo, que é a Vale, o que acontece com o preço? O preço sobe. Né? Então, eles recuperam a queda de produção com o preço maior, entendeu? Então, assim, o principal, só dando um disclaimer aqui, que eu gosto de dar, né? Porque o principal perigo aqui ainda não existe, mas é uma taxa de exportação. Espero que os nossos políticos não sejam tão míopes e obtusos de fazer uma coisa dessas, entendeu? Pessoal, conversei hoje por quase 1h30 com o Ulisses, gestor de fundo internacional especializado em renda fixa. Perceba que ele quase não falou que ele compra título soberano. Mas eu tenho que encerrar aqui essa live, que a gente já passou do tempo, mas você responde rapidinho. Ulisses, vocês colocam na sua carteira título soberano? Percebam, pessoal, quando a gente conversou, a gente só falou de título corporativo.
Tem ou não tem um título ali da Ucrânia ou de qualquer coisa assim? A gente, no fundo, o Emerging Market High Yield, a gente tem papéis soberanos da Ucrânia, mas na Ucrânia eu falei chutando assim, o Brasil... Não, nós temos, mas em menor escala, porque a maior parte dos países do mundo, professor, eles não pagam o suficiente para o que a gente se propõe a fazer nesse... Nem a Turquia, nesse não está pagando? Mas a Turquia é muito arriscada, né? A Turquia paga, mas é um risco que a gente não quer ter no momento, tá? Mas quando a gente faz uma visão de Turquia, a gente gosta muito, a gente costuma utilizá-la fazendo via os bancos turcos. Os bancos turcos são meio que os bancos brasileiros na década de 80, 90. Aquele tiroteio de inflação e taxa de juros, e eles são muito bons para lidar com isso. Então, eles são os primeiros, são seres inteligentes do mercado lá, para conseguir lidar com a volatilidade do mercado turco. Mas eu acho que é muito, só para finalizar, eu acho que é interessante os ouvintes, os investidores entenderem que existe uma diferença, né? Os fundos mais de Emerging Market High Yield, eles vão ter aquela vida média mais curta e o yield maior. Então você corre mais risco de crédito. Acho que você chegou a falar isso numa das vezes que eu caí. E os fundos de Emerging Market High Grade, eles têm menos risco de crédito, mas eles têm mais vida média de papel. Ao ter mais vida média de papel, eles podem até estar correndo menos risco de crédito, mas eles estão correndo risco do quê? De Treasury americano, de juros americano, que hoje em dia nós, na Quasar, não achamos que é uma boa proposta. Por quê? Porque o povo nos Estados Unidos está sendo vacinado, a economia americana... ela, apesar do Powell hoje ter falado que as pressões inflacionárias são temporárias, de novo, estou falando em nome da Quasar, eu tendo a não acreditar nisso. Eu acho que nós temos pressões inflacionárias substanciais na economia americana, e isso daí vai forçar o Treasury potencialmente, ainda que de uma maneira ordenada, ir para cima. E quando o Treasury vai para cima, os títulos de vida média mais longa são os que perdem mais. Podem não estar perdendo em risco de crédito, quando você tem uma perda porque o papel caiu muito, por causa de uma percepção de que a empresa vai quebrar, mas as perdas por duration, por quando a taxa de juros sobe, se você está com um papel muito longa, elas podem ser tão brutais, né? Numa normalização aí, se o Treasury vai de 1,60 hoje para 2,60, você está falando aí num papel de 30 anos com, sei lá, 15 de duration, 20 de duration, são 20 pontos de queda. 100 basis points num papel de 20 de duration, são 20 pontos de queda, entendeu? Então, é só isso que eu queria, é a grande decisão que o investidor tem que tomar. Eu sempre preferi estar no lado mais curto com mais yield. Desculpa ter me alongado ainda. Não, é uma aula isso aí. Isso aí vai estar salvo no IGTV do Com Dinheiro. Daqui a pouco eu vou fazer uns posts no Twitter, pegando aqui algumas frases muito legais aqui do Ulisses. Foi um prazer conversar com os amigos da Quasar. A gente já tem relacionamento há muitos anos. É uma satisfação poder atender a Quasar, atender a nata do mercado financeiro brasileiro. Ulisses, um abraço. Tá legal? Um abraço. Madioli, um abraço. Perry, um abraço para toda a turma da Quasar. Tchau, tchau. Obrigado a todos. Até logo. Até logo.